Mais um Papo de Casal. Enfim, depois de 2 longas semanas de sabático, foi quase um sabático, né? A gente conseguiu retomar a nossa rotina de Papo de Casal. Semana passada tinha tudo para funcionar, e aí as crianças deram um balão na gente. Ficou tarde demais, a gente já estava capengando de sono. A Rita, então, vocês viram no vídeo, né? Dormindo na live, a gente fazendo a live, de repente, quando eu olho pro vídeo, tá a Rita. Falei, meu amor, chega, vamos desligar, amanhã a gente faz. Não dá. E aí... Desde já se inscreve no nosso canal. Já se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque esse vídeo a gente está fazendo a live no Instagram, mas vai pro YouTube. Isso aí. Compartilha aí com seus amigos, chama mais 1, 2, 3, 5, 10, 20, sei lá. Quantas pessoas você achar que vale a pena ouvir esse conteúdo. E é isso, a gente voltou com tudo, cheio de sono inclusive, com todo sono possível. Quase meia-noite de novo, né? Quase live da madrugada. Mas o importante é fazer. Deixa eu até ver aqui o horário direitinho. Beleza. Será que a gente consegue terminar até meia-noite? Vamos virar a live da madrugada? Vamos ver, né? Então, bom, é isso. O tema de hoje é... Casei e não sou feliz. E agora? E agora? Olhos lindos. Então... Tem vários motivos para não ser feliz dentro de um casamento. Muitos motivos. Muitos motivos. Se quiser compartilhar o seu motivo, escreve aí nos comentários. Escreva nos comentários e desculpa tossir. Então... existem muitos motivos para uma pessoa não se sentir feliz dentro de uma relação, dentro de um casamento. E, assim, eu consigo pensar em algumas, né? Agora, o fato principal é que o que é importante é que as pessoas, às vezes, elas não se sentem felizes porque criam expectativas grandes demais, às vezes expectativas surreais ou irreais, né? Para quem não sabe, surreal é algo muito fora da realidade e real é algo que não é possível. Simplesmente não é possível. Não é só algo, sei lá, psicodélico e alucinado. É algo que não é possível, não tem jeito, não dá. Né? Como, por exemplo, a gente já falou sobre esse problema, né, em outra live, que são as pessoas que casam e permanecem com a mentalidade de solteiro e querendo viver a vida de solteiro. E aí, se a pessoa casou e não está conseguindo viver a vida de solteiro, ela está infeliz por isso, é porque ela está com uma expectativa errada para o casamento. Né? Ela achou que, na expectativa dela, o casamento seria uma, sei lá, uma continuação da vida 2, só que com favores diferenciados. E ela vai ser infeliz porque ela não está tendo o que ela gostaria de ter. Exatamente. Ela não está continuando a viver o que ela gostaria de viver. Exatamente. Então ela automaticamente vai ter um casamento infeliz. Exatamente. E é bom falar que quando a gente está falando de a pessoa estar ou não estar feliz, ser ou não ser feliz, eu usei estar e ser porque são coisas diferentes, né? O fato é que felicidade ou alegria é uma emoção, né? E é importante a gente definir o que é uma emoção, né? E uma emoção, ela assim, tem várias definições que eu gosto de usar, e eu vou usar 2. Né? A primeira é que ela é um sintoma no corpo de uma ideia que a gente tem na cabeça. Essa é a definição mais simples, né? Porque assim, na nossa mente a gente tem ideias que a gente pode chamar, por exemplo, de expectativas. Expectativas a respeito da realidade, expectativas a respeito de algo que vai acontecer. Quando a realidade entrega pra gente algo maior do que a nossa expectativa, a nossa emoção é positiva. Então a gente gosta, a gente fica feliz, fica eufórico, fica radiante. Quando o que a realidade entrega pra gente é abaixo da nossa expectativa,
a gente fica mal. Então a gente tem as emoções ruins, né? Então a gente fica com raiva, fica triste, fica amargurado e uma série de coisas, de emoções diferentes, dependendo do contexto, né? Decepcionado. Então essa é uma boa ideia. Então, assim, por isso que a gente reforça, sempre quando a gente fala de emoção, a gente reforça que a emoção é um dos nossos poderes como seres humanos. Nós temos o poder de nos emocionar, embora talvez você, como nós, tenha aprendido em algum momento da sua vida que as emoções elas simplesmente acontecem, né? Simplesmente acontece, incontrolável. É como um cavalo selvagem que a gente está montado em cima desse cavalo selvagem e a gente tem que ficar lutando para tentar controlar, domar, jogar o bicho no chão e sei lá, e não é assim. A gente cria como? Através dos significados ou das expectativas que a gente cultiva na nossa mente. E eu uso essa palavra cultivo com muita precisão, porque tem a ver com o semear e colher mesmo, né? Você vai cultivando a expectativa e alimentando como se fosse uma plantinha, uma semente de uma plantinha. Quanto mais você cultivar, mais enraizada ela fica, maior é a árvore e mais frutos vai trazer, positivos ou negativos. Então, a gente cria baseado nas expectativas e nos significados que a gente mantém na nossa mente. Então, esse é um. Então, e a outra que é um decorrente dessa, né, que é meio que um desdobramento, é justamente que a emoção surge da diferença entre essa expectativa e a realidade. É a diferença entre o que você tem como modelo de mundo e o mundo de fato, né? Então, se você espera, por exemplo, e isso vale para qualquer tipo de questão, pode ser dinheiro, família, sei lá, emprego, trabalho, sobre a vida, pessoas e relacionamentos. Casamento, por exemplo. Casamento é um conceito. Se a pessoa tem um conceito de casamento que não reflete a realidade do casamento que ela está vivendo, provavelmente as emoções que ela vai ter quando pensar no casamento vão ser ruins, porque o saldo da balança está negativo. A realidade está entregando muito menos do que ela acreditava que ela iria receber. Então, bom, é possível mudar. Levando isso para o trabalho, né? Cria uma expectativa de que o trabalho vai suprir as necessidades dela, né? Ou que vai viver viajando, ou, enfim, depende da expectativa e do trabalho de cada um. Sim. E aí vê que não é bem assim, que às vezes é trabalhar no escritório, e achava que ia numa empresa de turismo e ia viver viajando. E aí não vai, aí fica frustrado com o emprego. E o relacionamento é a mesma coisa, a gente vai criando uma expectativa. Quando a gente casa, todo mundo vai numa expectativa, essa é a realidade. Ela inclusive sempre vai a respeito existir. do outro, né? Porque a gente acha que o outro vai ser sempre daquele jeitinho. Namoro, né? Daquele jeitinho que era no namoro. Quando, né? Na verdade, sempre vai ser daquele jeitinho distorcido, né? Porque a gente sempre vê, no momento do namoro, da paixão, a gente vê muito mais as coisas positivas do que as negativas, né? Sim. E aí quando vê as coisas negativas, quando vê... Não, isso aí vai mudar, a gente dá um jeito depois. Eu vou conseguir mudar ele, ela. Vai não, desculpa, vai não. Não vai mesmo. Ninguém muda ninguém. Só a pessoa pode mudar por si só. Como eu sempre repito, a mudança é uma porta que se abre por dentro. Se a pessoa não quiser mudar, nem Deus muda. Nem Deus muda ela. Então ela vai mudar se ela quiser. E aí ela pode mudar até pelo relacionamento, por amor, por você. Pode sim. Mas não vai ser você que vai fazer com que ela mude. Você pode até influenciar certos níveis de mudança, né? Para melhor ou para pior, né? Melhor ou pior. Eu já acompanhei, a gente já acompanhou alguns casos de pessoas que, por causa de ciúme de uma das partes, muito ciúme muito forte, ciúme doentio, enquanto o outro, ou a outra, não vou
trazer nenhuma característica aqui, né? Mas enquanto o cônjuge, né, era completamente fiel até o ponto que decidiu chutar o balde, porque estava levando a má fama. Quer saber? Então já que eu estou levando a má fama e estou sendo chamado de traidor, isso e aquilo, eu vou fazer mesmo, que eu já estou com oportunidade, essa daí já não está querendo me dar o que eu quero mesmo, então deixa eu extravasar aqui fora do casamento. Então, a gente pode colaborar, inclusive para pior, o que não é legal, né? Então o fato é que, como é uma emoção, a gente pode mudar. Mudar as expectativas, mudar os significados que a gente coloca aqui na mente, mudar a forma de enxergar o mundo, a vida. Pode mudar, esse é um caminho. E tem outras coisas que podem acontecer também, né? Tem algumas coisas que são bem clássicas, né? Em relação a essa coisa da felicidade, né? Uma é aquela que a gente sempre quando pode a gente fala, né? Tem muita gente que fala assim, eu graças a Deus eu aprendi isso muito cedo, né? Com Jesus, foi o Espírito Santo que me ensinou. Que tem gente que diz, eu quero casar para ser feliz. E aí muita gente dá um passo além, né? Porque isso realmente, casar para ser feliz pode soar um tanto egoísta, né? E na verdade pode ser realmente movido pela base do egoísmo e a pessoa tentar de tudo para poder se fazer feliz dentro daquele relacionamento. Mas aí teve alguém que teve a ideia genial de falar assim, cara, não é bem assim, vamos dar um passo além? E aí deram um passo além, quer dizer, vamos casar para fazer o outro feliz. E isso pode ser uma tremenda de uma armadilha. Porque se os dois casam pensando em fazer o outro feliz, pode dar certo. Pode dar certo. Mas se um casa pensando em fazer o outro feliz e o outro casa pensando em ser feliz, a gente só vai ter um satisfeito nessa história. Provavelmente. Né? Porque o outro vai fazer o outro feliz, o outro vai ser feliz, mas quem está fazendo o outro feliz não está feliz. Porque... Né? Então, e aquela história de se os dois casarem, né, pensando em fazer o outro feliz, pode ser legal, mas pode dar certo, mas pode não dar, porque às vezes, por falta de comunicação, por exemplo, eu posso achar que eu estou fazendo o outro feliz, fazendo coisas que vai fazer o outro feliz, o outro pode achar que está fazendo coisas que vão me fazer feliz e no fim das contas ninguém está sendo feliz, porque a gente não sabe realmente o que o outro precisa para ser feliz, ou para ficar mais feliz, mais alegre. Lembra daquela história do... Tem duas histórias aí sobre isso, né? Tem a história do pão e tem a história do... Resume, amigo. A história a gente do não vai sair disso. Fala aí, você sabe da história do pão? Não, aquela que da ponta. Da ponta do pão, né? É que um casal, um sempre dava a ponta do pão para o outro e o outro sempre dava o meio para o outro. E aí no final, quando eles estavam velhinhos, que eles foram descobrir que eles davam o que eles mais gostavam para o outro, mas o que cada um gostava da parte que dava. Entendeu? E não da outra parte. Quem dava a parte do meio pro outro, gostava da parte do meio, mas o outro não, que comia. Porque ele dava a ponta pro outro que achava que o outro gostava, porque ele gostava, mas o outro não gostava. Tá vendo? Estavam comendo errado a vida inteira. A vida inteira. E o melhor de tudo é que o início da história é tipo meio que uma entrevista onde a pessoa que está perguntando, né, pro casal, fala para eles qual era o segredo do casamento duradouro deles. E aí eles contaram isso, sabe? Que a gente sempre dá dá prioridade ao outro e faz o que é o de melhor e tudo. Eu falo, por exemplo, eu amo comer o meio do pão e aí eu dou isso pro outro, gente. Pode dar muito ruim, né? E aí foi onde Deus falou comigo, que na verdade a gente não tem que nenhuma coisa nem outra. Na verdade a gente não tem que nada, né? Mas a gente não tem nem que casar para ser feliz, nem casar para fazer o outro feliz. A gente tem que ser feliz, independente de casamento. A gente tem que
ser feliz, para nós cristãos, a fonte da nossa felicidade, o alicerce, a estrutura, o fundamento da nossa felicidade, da nossa alegria, deve ser o Senhor. Né? Jesus é a fonte que jorra alegria, né? E o Espírito Santo ele está em nós para justamente gerar esse fruto em nós. A alegria é um fruto do Espírito. Né? Então, nós deveríamos ser felizes e completos e encontrar pessoas felizes e completas que não estão buscando ser felizes no casamento, mas estão buscando fazer com que o casamento potencialize a felicidade de ambos e não só de um ou do outro. Né? Então, se eu sou muito feliz, a Rita é muito feliz e a gente casa com essa missão de fazer com que o nosso casamento seja assim, tenha um poder exponencial nas mãos de Deus e para que não só eu, não só ela, mas ambos cresçamos e sejamos cada vez mais felizes, provavelmente a coisa vai funcionar muito melhor do que nos outros dois cenários. Né? E a gente também tem um histórico familiar. Aí existe aquela questão de meus pais viveram muito bem juntos e eu também quero um casamento igual dos meus pais. Ou vice-versa, ou ao contrário, né? Que meus pais não tiveram um bom casamento e eu não quero ter um casamento igual dos meus pais. Só que existe a outra parte da moeda. Como é que viveu a outra parte da moeda? E a verdade é que a gente, claro, sempre vai vir com o histórico familiar dos dois lados. E a grande mágica do casamento é construir um relacionamento de vocês, do casal. Isso aí. Traz as coisas boas de um lado, traz as coisas boas do outro, somem e faça uma história, a de vocês. Não fica, porque com meus pais, não sei o que, era assim, meu marido não é. Que meu pai comprava flores, e meu marido não faz. Que minha mãe cuidava da casa, fazia comida, e minha mulher não faz. Ou então, eu pelo menos eu não traio a minha mulher. Não então, casou com a mãe nem com o pai, gente. Não casou com a mãe nem com o pai. Então não dá pra esperar que seja igual. E ficar olhando para outra história, enquanto a gente deveria olhar para a nossa história, para um para o outro e dizer, vamos construir a nossa. O que a gente pode trazer de bom? Vamos refinando. Porque o casamento, na realidade, é um refino contínuo. A gente não há... O que você trouxe de bom? Fala aí, vamos botar aqui. Agora eu vou falar também tudo que eu trouxe de bom e vamos seguir essa estrada aqui. Não é assim. Né? As coisas vão aparecendo, as coisas vão surgindo, a gente vai limpando, vai tirando a poeirinha aqui, ou então tirando de vez, pega e joga fora. Não funciona isso pra gente. Funcionou para meus pais, mas não funciona pra gente. Como é que a gente vai seguir por diante? A grande questão é essa, a expectativa somada às histórias que a gente cria dentro da nossa cabeça de vivências, que vira a expectativa. E reforça, né? E reforça, Isso faz com que o nosso casamento seja infeliz, porque a gente quer viver uma realidade que a gente não vive e que talvez nunca viva. Agora, construa a sua história. Isso aí. Construa o relacionamento de vocês, construa o casamento de vocês. Mesmo, a gente sempre vai ter, grande aviso, a gente sempre vai ter coisas que a gente não gosta. A gente tem coisas que não gosta na gente. Imagina num casamento que envolve outra pessoa, que envolve com a gente filhos. mesmo já é difícil. Pois é, a gente já se olha no espelho e fala, meu Deus, errei de novo. O que você tá olhando aí? É tipo assim, né? Tem dia que eu acordo e dá vontade de falar, o que você tá olhando pra mim aí? O que você tá olhando? Vira a cara pra lá. Deixa eu escovar meu dente aqui em paz. Ai, Jesus. Já é difícil, então é um aprendizado contínuo, isso que eu falei, né? É uma vivência contínua. Eu acho que essa questão realmente das emoções com a expectativa é o que piora os relacionamentos. E não só atrasam a história, a realização de novidades, porque a gente, em vez de estar vivenciando, por exemplo, acontece um fato que é legal para o casamento de vocês, que é legal para você
que é legal pro outro, mas às vezes deixa de viver aquele momento porque tá assim, poxa, não foi como eu queria. É expectativa. Ah, porque antes era assim, assada, e agora, tá vendo? Foi só isso. Mas e aí, você deixou de viver aquele pequeno momento que lá pra frente poderia virar outros momentos muito melhores. E você deixou de viver porque está olhando para aqueles outros momentos que você viveu antes, que supostamente foram melhores. Mas sabe de uma coisa? Não foi melhor. Porque você não tinha a sua outra metade aí do seu lado. Você não tinha o seu companheiro aí do lado para viver com você. Então construa momentos bons com ele. Começou pequenininho, vai aumentando durante os anos, né? Vai falando, poxa, eu adorei e tal, a surpresa que você fez, o carinho, não sei o quê. Vamos fazer algo legal o ano que vem também? Sei lá, e vai construindo. Isso aí. A grande chave para isso, na verdade, é a comunicação. É isso aí, exatamente. E um ponto que o ponto que ela começou falando, que é a comparação com os pais, dá pra gente ampliar isso, e qualquer base de comparação que você usar para comparar o seu casamento, o seu cônjuge com qualquer outra pessoa, qualquer outro relacionamento, provavelmente vai te levar para frustração, para tristeza, para falta de felicidade, falta de alegria no seu casamento, porque, cara, a nossa mente ela faz isso o tempo inteiro, ela compara tudo, com todo mundo. E isso, tudo bem, isso é bom por um lado, porque é assim que a gente aprende comparando coisas com coisas, né? Então a gente aprende a comparar palavras para saber que palavra representa qual objeto, a gente aprende a comparar objetos para saber que objeto é qual e para que serve cada um dos objetos. Então a comparação é fundamental para o nosso aprendizado, para a nossa vida. Agora, o problema é que, como a gente está muito viciado em comparar, a gente acaba comparando com coisas que não fazem o menor sentido. Comparar o meu relacionamento com a minha esposa com o relacionamento dos meus pais, com o relacionamento dos irmãos dela, com o relacionamento de amigos, com o relacionamento de pessoas que são referência, de gente da internet, não faz o menor sentido. Cada pessoa teve uma vivência, tem um tipo de jeito, de trejeito, teve uma história, uma cultura, tem um ambiente diferente. Cada pessoa é uma pessoa, é única. E assim, se uma pessoa já é única, a composição de um casamento, que são duas pessoas diferentes, aí fica mais único ainda. Né? Porque você está pegando duas pessoas únicas e misturando de uma forma completamente inovadora. E não tem como comparar isso com nada. Então a gente pode, como ela falou, olhar para pessoas, casamentos e relacionamentos, o que quer que seja, como exemplos para ver o que funciona, o que não funciona e tentar extrair o de melhor. A Bíblia mesmo diz, examinar tudo e retém o que é bom. Então, você extrai o que é melhor e aplica, mas só que um detalhe, você extrai o que é melhor e aplica em você, porque às vezes também o outro fala, igual ela falou, porque vamos supor que é a mulher falando, porque o meu pai trazia flores para minha mãe, por exemplo. Aí ele vai falar, mas o meu marido não traz flores para mim. E aí fica comparando o que ela achava legal no outro casamento, no outro relacionamento, com do que o outro fazia e que não está fazendo para mim, entendeu? Então, isso não vai funcionar, isso vai gerar cada vez mais frustração. E aí como é que você faz? Tá, ele não traz flores, mas o que ele faz de bom com você que você não via no outro? Porque com certeza ele faz alguma coisa de bom para você. Com certeza. Então, se for para olhar para algum lugar, para comparar e trazer de exemplo, traz de exemplo pessoal para a sua vida. Então, por exemplo, vou pegar esse caso do pai que traz flores, pensar, por exemplo, do lado do marido. O marido olhar e falar, caramba, que legal o casamento dos pais dela, né? O pai sempre levava flores e tudo. Vou sondar, será que ela gosta de receber flores? Ela gosta de receber flores, então acho que eu vou me esforçar para fazer isso. Entendeu? Então, pensar no outro. Exatamente. E pensar na mudança a única mudança que você pode fazer, que é em você.
não é no outro. Então, se eu tenho que usar algum casamento de modelo, eu tenho que usar para tratar e para mudar os meus comportamentos, a minha mentalidade, a minha forma de me relacionar, porque relacionamento na verdade é um processo, não é uma coisa. Manda esse vídeo pro seu cônjuge. Manda sim. Então, relacionamento é um processo. É um processo onde eu me relaciono com a minha esposa e ela se relaciona comigo. Então, é uma ação contínua de relacionar-se. Então, para melhorar o relacionamento, eu preciso melhorar a forma como eu me relaciono com ela e vice-versa. Entendeu? E ao contrário também. Só pra dar uma... Então, o fato é que se eu quero usar comparação com outras pessoas, eu tenho que extrair coisas que sejam boas para o nosso casamento, que eu possa fazer. E aí, tem gente que ainda faz assim, né? Não, eu tô olhando porque no casamento do fulano de tal com a fulana de tal, eles têm um hábito que eles fazem assim, assim, assado, que é muito bacana. Vamos tentar fazer junto? Pô, muito legal, né? Tá trazendo uma coisa bacana. Só que aí, às vezes, esse vamos tentar fazer junto tá jogando o peso todo pra outra pessoa, né? Porque, na verdade, o vamos tentar fazer junto faz funcionar, pelo amor de Deus, porque do jeito que tá, não tá dando pra isso, pra ser. E possivelmente também não vai funcionar, gente. Não vai. Pode até funcionar. Tem que fazer o teste, né? Não, eu digo possivelmente porque implicitamente, assim, pode funcionar, eu falei. Pode até funcionar, mas é bem possível que não funcione, porque implicitamente a pessoa está querendo que o outro mude ainda. Se for com essa intenção. Exatamente. Quando mas numa se for coisa... Pra trazer a questão do teste, da tentativa, se funciona com a gente, como um casal, por que não? Sim, é o que eu estou falando. Nesse caso, onde ele na verdade está querendo, ele ou ela, está querendo jogar o peso sobre o outro, na verdade ele está querendo que o outro mude maquiado de uma ideia que ele viu no relacionamento do outro pra gente fazer. E não é pra gente fazer. É porque, na verdade, ele vê que o outro precisa mudar mais do que eu. E aí ele vai e traz isso como se fosse uma ideia, tipo, parafraseando, né? Quando é uma coisa realmente que vamos os dois nos empenhar... Não tô entendendo. Não tá entendendo mesmo. Porque você só tá com esse pensamento, amor. Vamos discutir aqui. DR. Mas como assim? A pessoa traz alguma coisa e provavelmente não vai dar certo. Porque tá não falei provavelmente, eu falei possivelmente. É bem diferente. Você falou que era quase certo de dar possivelmente, errado. Volta aí o vídeo. Volta o vídeo. Eu falei que é bem possível que não funcione. Por quê? E aí eu disse, porque o caso que eu citei era um caso de maquiagem. Entendi. Era um caso, eu falei, foi bem claro. Volta o vídeo e você vai ver que eu fui bem claro. Então, o caso onde perdoado, então. É o caso onde eu vejo como uma ideia que aparentemente eu estou vendendo para o outro, aparentemente é algo para a gente fazer junto, mas na verdade o peso maior vai estar do outro. É isso que eu falei. O peso da mudança na verdade está nela e não em mim. Porque às vezes é algo que eu já faço bem, ou é algo que eu já tenho habilidade, ou então já é algo que está me enchendo a paciência, porque ela não está fazendo quando se eu tivesse sozinho eu faria, entendeu? Então, na verdade, é meio que uma crítica velada. E é uma coisa assim, tá vendo como é que eles fazem que fica bonitinho? Vamos fazer junto aqui? Pode funcionar? Pode, porque às vezes você pega uma pessoa que entende, quando você cita um exemplo, ela entende. Não gostei desse exemplo que você usou, não. Não? Não, claro que não. Não, eu gostei. Eu não gostei, não. Que ideia. Em vez de trazer um exemplo que vai agregar o casamento, vai trazer um exemplo. Eu tô dando exemplo de por que as coisas dão errado, por que as pessoas se sentem infelizes aí, não funciona. Entendeu? Agora, aí é o que eu vou falar. Pode ser que, nesse caso, a pessoa observe, porque às vezes assim, o outro está tentando falar, está tentando sugerir uma mudança, e, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Né? Eu estou aqui tentando sugerir uma mudança para você, mas eu não estou conseguindo me comunicar tão bem.
Ou talvez eu não esteja conseguindo expressar os benefícios dessa mudança para você. Quando eu mostro num casamento de outra pessoa, às vezes você enxerga o benefício e isso leva você a topar a mudança. É diferente. Agora, então, pode ser que mude. Né? Então, bom, no fim das contas era isso. Eu estava tentando trazer uma ideia, trazer um exemplo de quando às vezes a comparação parece que é uma comparação boa para todo mundo, quando na verdade é mais para mim do que para o outro. Eu vou, ainda tá no egoísmo, né? Eu vou me beneficiar mais do que o outro. Boa, de verdade, mas na verdade, lá no fundinho, sempre quando a gente traz alguma ideia do outro, a gente pensa na gente, né? A gente sempre... Até porque se o relacionamento melhorar como um todo, fica bom para todo mundo. O problema é aquela história da mentalidade de escassez versus mentalidade de abundância, né? A mentalidade de escassez é eu ganho e ela perde. A mentalidade de abundância é eu ganho e ela ganha também. Né? E não fica pesado para ninguém. Os dois estão carregando o peso juntos. Se você não sabe lidar com isso, manda uma mensagem pra gente. Isso, exatamente. É isso aí. E vocês tiveram a oportunidade de ver uma mini DR acontecendo ao vivo. Né? E a gente... Porque casamento, não a gente não vai concordar sempre. Não. Eu não tava aqui, eu tava... Encenando, né? Não tava não mesmo. De maneira nenhuma. Pelo contrário. Né? E quando a gente não entende algo ou está discordando, não tem por que não se comunicar, não falar, como eu falei. Como assim? Eu não estou entendendo. O que está acontecendo? É a gente saber, a gente falar. Não com receio de que o outro vai entender errado. Isso precisa vir das duas partes. E isso é um treinamento. É isso aí. Porque volta e meia vem o eguinho lá falando, e aí você está querendo me ofender, você está querendo falar para me levar mais para baixo, enfim. E, na verdade, pode acontecer numa DR dessa, pode acontecer vários caminhos, né? Por exemplo, pode terminar como aconteceu, que eu consegui me explicar melhor, porque nunca é sobre você não está me entendendo. Na verdade, eu não estava sabendo explicar de uma forma que ela entendesse. Quem é o comunicador? Quem é que está falando? Sou eu. Quem é que surgiu aí? Da onde surgiu a ideia? Da minha cabeça. Então, eu tenho que gerar um processo de comunicação que faça com que ela compreenda. Eu tenho que assumir a responsabilidade da comunicação. Então, se eu posso conseguir mostrar para ela que eu entendi, esse é um possível final. Ela pode acabar me mostrando que, na verdade, o que eu estava pensando não faz o menor sentido, né? E aí é um outro fim, e eu me convencer disso. Ou pode simplesmente, no final das contas, cada um ficar com a sua ideia. Ela discordar e eu falar assim, mas foi o que eu pensei. E eu tentar explicar de diversas maneiras, e mesmo ela entendendo, no final ela fala assim, tudo bem, eu entendo exatamente o que você falou, repetir exatamente o que eu disse dizer, mas eu continuo não concordando. Eu acho que isso é algo que não é diferente, ou então pode ser de outras formas. E tá tudo bem também, porque não tem que ter consenso, tem que ter acordo. E a gente vai falar de acordo numa outra live, acho que é boa, né? Tem que ser só uma live só pra isso. Só pra isso, talvez duas lives. E aí a gente volta ao início dizendo que o casamento é um constante refino. É isso aí. Se a gente acha que um casamento, tô feliz, pronto, acabou, não tem mais o que ficar feliz, Jesus, Deus vai te levar. Exatamente. Claramente assim. Mas também não leva pro extremo não, tá? Porque teve gente aqui, ó, que no início do casamento tava falando assim, eu tava o tempo inteiro, eu acho que eu vou morrer, eu acho que Jesus vai me levar, eu acho que não sei o quê. Por quê? Porque eu nunca estive tão feliz na minha vida, eu acho que não tenho... Eu acho que eu passei quanto tempo assim, amor? 6 meses. Por aí. Eu falava assim, meu Deus, eu vou dormir, será que eu vou acordar amanhã? Não vou acordar, não devo acordar, não. Deus vai me levar agora, eu tenho certeza. Foi muito engraçado. Cuidado para não virar neura. Foi muito engraçado. Foi. Não consigo ser mais feliz que isso, não. E isso é um engano também, porque sempre é possível. E aí começaram a vir os problemas, as questões que precisavam ser refinadas. É isso aí. E aí bate o desespero, e agora cadê aquela felicidade toda, não sei o quê. Porque aí vem a comparação, né? Poxa, eu tava tão feliz, 6 meses assim, aí começou a vir esses problemas agora, como é que eu vou lidar com isso?
E a gente tem horas que a gente não sabe lidar mesmo. Tem horas que a gente tem que buscar aconselhamento, tem horas que a gente tem que buscar ajuda profissional, ajuda de Deus principalmente. Tem horas que é jejum e oração, né? E assim a gente vai caminhando. Exatamente. Então, esse é o caminho, né? O caminho para a felicidade, né? O caminho para a felicidade, na verdade, assim, pensando no que a gente tem como perspectiva, que é a perspectiva cristã e bíblica, o caminho para a felicidade, em primeiro lugar, é alicerçar o seu relacionamento, seu casamento em Cristo. Ele é a rocha. E a Bíblia é muito clara que diz que aqueles que confiam no Senhor, ou seja, aqueles que se alicerçam, né, que acreditar e confiar é como embasar, alicerçar a sua vida no Senhor, esses serão inabaláveis. Inabaláveis. Então, em primeiro lugar, alicerçar o casamento no Senhor. Ele tem que ser o centro, ele tem que ser o cerne, ele tem que ser o fundamento. Segundo lugar, entender que felicidade e alegria que a Bíblia promete, que Jesus promete, que a gente espera e tudo, a gente vai encontrar no casamento? Vai. A gente vai encontrar ao longo da vida? Vai. Agora, você é feliz o tempo inteiro? Não. Vai ter momentos que você vai estar mais para baixo, vai ter momentos que você vai estar mais reflexivo, vai ter momentos que você vai estar feliz, mas não tão feliz como num outro momento, né? Porque tem aquela felicidade mínima e tem a euforia, né? Então, tudo isso... Você vai chorar, que vai estar de luto. Há tempo para todas as coisas. Tempo de chorar, tempo vai de estar irritado, sorrir. de TPM. Ainda bem que o homem não tem TPM, porque se tivesse coincidisse com as datas seria um problema. Tem homem que tem TPM, só que deveria chamar outro nome, né? Assim, eles têm as crises. Tem outro nome, transtorno bipolar. TB. Essa foi boa. Tem muito homem assim agora, mano. Borderline também, tá por aí. Do TB. Tá vendo? Pode ser isso. Então, pode ser um bipolar, pode ser outra coisa também. Pode ser borderline, pode ser qualquer outra coisa também. Mas de fato, realmente, tem uma série de... Ou pode ser simplesmente um padrão muito enraizado que a pessoa não sabe lidar. Não sabe lidar com aquilo. A gente dá os nomes, né, na verdade, rejeição, de transtorno, isso aquilo, mas pode ser isso. Às vezes a pessoa, quer ver, abandono é rejeição também. Uma crença pode fazer a pessoa gerar isso. Por exemplo, a pessoa pode acreditar como, na verdade, é parecido com a crença da Rita no início do casamento. Aquela crença de que não é possível a gente ser feliz demais. Né? E se a gente for feliz demais, alguma coisa vai dar errado. Isso, na verdade, por isso que eu achava que ia morrer todo dia. Se a gente estiver feliz demais, é porque isso é um anúncio, é um prenúncio de que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Se a pessoa acreditar muito e for para um caminho diferente do que a Rita foi, ela pode acabar inconscientemente gerando os problemas, inconscientemente gerando as situações, ou inconscientemente buscando coisas para ficar irritada, para ficar triste, para ficar magoada. Entendeu? A gente pode fazer uma live só de padrões também, né? Eu acho que dá para render bastante. Crenças, sistemas de crenças. Padrões, crenças, sistemas de crenças. Porque isso também engloba esse casei e não sou feliz, e agora? Sim, né? Exatamente. Porque traz essas crenças, esses padrões que impedem a pessoa de ser feliz. Exatamente. Impedem literalmente. Porque se não muda padrão, o que a gente foca, a gente atrai, né? Sim. E na verdade tem várias outras crenças, né, que podem acontecer, pode gerar isso. Por exemplo, a pessoa pode acreditar que casamento é só um contrato. É só um contrato, é só um acordo entre duas pessoas e que não tem nada a ver com felicidade. E aí a pessoa, ela fica num casamento por 50 anos e não é feliz e pra ela tá tudo bem. Porque ela tá ali só pelo acordo, pelo contrato, como se fosse uma sociedade. Pode acontecer. Pode. Então, o fato é que
O fato é que existem muitos motivos para não sermos felizes, mas existem muitos motivos para nós buscarmos e criarmos essa felicidade também. Então, eu estava falando, primeiro, alicerçar seu casamento confiando em Cristo. Eu acho que na nossa perspectiva cristã, esse é o primeiro passo. Tá? O segundo passo, na verdade eu já tinha dado o segundo passo, até esqueci. Além disso, pensar, entender, sim, segundo passo é aceitar, entender que nem sempre você vai ser feliz. Você não vai ser feliz continuamente, não é? Todo tempo você vai ser feliz. Há tempo para todas as coisas. Tem momentos que você não vai estar tão feliz assim. Tá? Em terceiro lugar, entender e aceitar que você, assim como o outro, além de ter os seus momentos de altos e baixos, são responsáveis. Não só por aquilo que fazem, mas pela maneira como vocês se sentem. Então, você tem o poder de olhar para as situações, né, enxergar as situações e perceber as situações com novos significados. E tudo isso depende também de você, mais de você do que da outra pessoa. E aí, quando eu falo novos significados, tem a ver com reduzir as expectativas. Né? Enquanto a gente estiver com expectativas muito elevadas, a gente está dificultando o processo de encontrar a felicidade no casamento. Tá? Uma vez, num dos treinamentos que eu ministro, tem uma dinâmica muito bacana, que valeria a pena até você fazer aí, você como cônjuge, né? Ou mesmo que você está vendo essa live e ainda não tem, não está casado, ou não está num relacionamento, mas tem desejo, ou tem projeto para isso no futuro, ou espera, né, que isso aconteça. Ou mesmo você se quer fazer sozinho, quer fazer com cônjuge, bom, a dinâmica era mais ou menos assim. Só para vocês entenderem, como é que a gente cria a dificuldade, como é que a gente cria a frustração, como é que a gente cria o fracasso, como é que a gente cria a desistência, como é que a gente cria a tristeza, o estresse. A gente cria colocando regras demais para fazer determinada coisa. Então, quanto mais regras eu tiver para que algo aconteça, mais difícil é que aquele algo aconteça. E mais difícil é que eu faça algo para que aquele algo aconteça. Então, por exemplo, se a pessoa está num relacionamento e para ela ser feliz, vamos pensar assim, para que eu esteja feliz no casamento, a minha esposa tem que fazer tudo o que eu pedi, ela tem que estar em casa o tempo inteiro, ela tem que ser submissa, tem que botar comida no meu prato, ela tem que cuidar bem dos filhos, ela tem que fazer carinho o tempo inteiro, ela tem que fazer sexo sempre que eu quiser, ela tem que fazer isso, ela tem que trabalhar também, botar dinheiro dentro de casa, ela tem que, não pode ser uma mulher muito gastadora. Você percebe a quantidade de regras que eu coloquei? E sabe qual é o problema? Se ela falhar, ela fizer tudo certo, mas ela falhar em uma, acabou o casamento pra mim. Super infeliz, porque essa mulher não presta e por que eu casei com ela? Entendeu? E vice-versa, né? Da mulher contra o homem. Então eu começo a criar muitas condições para ser feliz. Quanto mais condições eu tiver, mais difícil disso acontecer. Agora, tem o inverso também. Por exemplo, quando eu estou criando muitas condições para ser feliz, eu estou criando só uma para ser infeliz. Que um desses itens não esteja funcionando. E aí, e se a gente invertesse a história? Se eu criasse muitas condições para ser infeliz, e só uma, duas, no máximo 3 condições para ser feliz? Seria legal. Na verdade, o cristão ele só tem uma condição para ser feliz. Ou pelo menos só deveria ter uma condição para ser feliz. Estar em Cristo. Saber que Cristo está com ele. É uma única condição. Né? E aí por isso que a felicidade e a alegria, né, que Cristo promete é independente de circunstância, porque não importa quais as condições externas, internamente ele está com a única condição que ele precisa atendida.
ele está feliz. Então, se a gente praticar essa inversão de condições, né? Criar muitas condições, e aí isso serve tanto para felicidade e infelicidade, como para qualquer coisa na vida. Vou dar um exemplo simples, né? Se para você é fácil... vou pegar... Eu ia fugir do tema casamento, mas eu vou voltar. E aí tema casamento e emoções, né? Para você é fácil ficar com raiva, provavelmente você tem poucas condições para ficar com raiva. Qualquer coisinha, pá, tira da raiva. Agora, e se você colocasse muitas condições? Muitas condições, muitas mesmo. Tipo, não, para que eu fique com raiva, tudo de ruim tem que acontecer ao mesmo tempo e tudo, e ainda assim, e ainda mais eu tenho que estar fora de Cristo. Tipo, tá desviado, eu tenho que estar desviado. Ou seja, eu tenho que estar fora de Cristo, eu tenho que estar, tem que ter faltado a água, a mulher tem que ter brigado comigo, tem que estar na TPM, tem que não ter feito sexo comigo, tem que ter. O patrão tem que ter me xingado, tem que ter caído uma tempestade em cima de mim, eu tomado um raio na cabeça. Sei lá, vai criando condições. Quanto mais condições você colocar, mais dificultoso vai ser para que aquilo aconteça na sua vida. E, obviamente, você vai criar, tem que precisar de você vai precisar de um processo de repetição para lembrar dessas condições todos os dias. Né? E começa a eliminar as condições para que o oposto aconteça. Que é o quê? Você está tranquilo, calmo. Né? Então, é um exemplo de como usar isso. Beleza? Beleza? Acho que a gente já fez um bom tempo. Né? Já fizemos um tempasso, já virou a live da madrugada. Já, meia-noite 23. A gente deve estar batendo quase uma hora de live. Quase dormindo aqui. Eu já até meio que mal acordado. Eu já quase dormi nessa live. Eu já acordei nessa live. Eu já quase dormi. Já acordei. A Ita saiu, já voltou. E na realidade tem muitas coisas que a gente poderia falar. Muitas. Mas vai lá no nosso canal do YouTube, que já tem bastante conteúdo lá. Se inscreve lá. Se inscreve no nosso canal. E a gente vai fazer mais lives. Sim. Muitos temas. Peçam temas. Peçam temas. Quem sabe o próximo Papo de Casal seja o seu tema. Escreve aqui nos comentários o que te faz infeliz. Por que você se sente infeliz no seu relacionamento, no seu casamento? E aí a gente vai fazer o possível para te ajudar nessa questão. Tá? Isso. Lembrando que a gente, quando vem aqui falar sobre, né, fazer esse papo de casal, a nossa proposta é trazer tudo que a gente tem de melhor. Né? Então, não é simplesmente um casal conversando sobre coisas de casal. É um casal... São dois terapeutas, inclusive dois terapeutas de casal que trabalham juntos, que já atenderam várias pessoas. É um casal que é líder de grupos de casados para sempre. É um casal que, né, por mais que tenha 7 anos, né, completamos 7 anos de casados no dia 25 de janeiro, nós já vivemos muitas experiências positivas e negativas. 2021, porque 2021, exatamente. Não sei quanto tempo vai rolar aí, né? Então, assim, fazer as contas. Muitas pessoas, já aconselhamos pessoas de mais jovens, da mesma idade, mais velhas que nós em relação a casamento, e acima de qualquer coisa, temos a palavra de Deus e temos o Espírito Santo para nos direcionar nesses assuntos. Então, quando a gente está falando, a gente tanto tem uma bagagem grande, né, para falar, e esse é o nosso diferencial. O que a gente está tentando trazer aqui é mostrar uma perspectiva de como a gente funciona, como a gente processa as coisas, como isso funciona dentro de terapia, né, como é que se implica, o que é caso terapêutico, o que não é caso terapêutico, o que pode ser só leves ajustes, o que vai precisar de um tratamento mais intensivo, o que a palavra de Deus pode fazer pelos casamentos e o que Deus está se propondo a fazer pelos casamentos, e o que é parte do casal fazer, de cada parte, né, de cada cônjuge fazer. Então, e obviamente a direção do Espírito Santo também. Com isso a gente cresce, a gente aprende, né? Não é só a gente entregando conteúdo, mas é também a gente aprendendo conforme a gente fala, porque muita coisa o Espírito Santo dá aqui na hora para destrinchar a questão, e a gente vai entregando exemplo, tudo. Então ele vai ajudando a gente a conectar tudo
para que entregue realmente o melhor conteúdo. E por que, que eu falei? Ele sabe quem vai assistir essas lives. Exatamente. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 20 anos, mas ele sabe quem vai assistir e como isso vai conectar com a realidade da pessoa e daquele casamento. E por que, que eu falei tudo isso? É só para poder dar a carteirada aqui, dizer quem é que a gente é? Não! É para incentivar você a trazer temas, para poder fazer comentários, para tirar dúvidas, porque eu estou querendo mostrar para você que a gente não só tem condições e capacidade, como a gente está desejoso e quer que você contribua, né, com o crescimento desse quadro, né, desse Papo de Casal, com as suas dúvidas, com as suas questões, para que talvez a gente seja mais tecnicamente como terapeuta, seja mais biblicamente como, né, cristão, seja como, sei lá, como experiencialmente, né, mais alguma coisa mais empírica como nossa experiência de casal, né, ou até mesmo espiritualmente, com o suporte do Espírito Santo, você venha trazer questões que a gente consiga te ajudar, te esclarecer, até porque a gente não está fazendo isso daqui só por nós, a gente está fazendo por você que está assistindo. Né? Então, se você tiver alguma coisa... Essas lives da madrugada é isso, eu não paro de bocejar. Não paro de bocejar. Eu quero falar. Inclusive, você sabe que teve uma live aí da madrugada que a Rita teve até contador de bocejos? Vai no canal dela, no meu, eu ainda não postei nenhum papo de casal no meu canal. Na verdade, estou com um monte de vídeo empilhado aqui para postar. Eu acho que eu já tenho conteúdo para 1 ano de vídeo diário para postar no meu YouTube. Então, seguinte, vai lá no vídeo, no canal dela, que você vai ver na live, acho que foi a primeira live da madrugada que a gente fez, né? Que tem lá um contador de bocejos. E no final ela pergunta, eu quero saber se você vai descobrir quantos bocejos a Rita deu durante aquela live. E quantos não era que ela deu na live de hoje? Eu dei vários já. Será que eu dei algum? Bom, então conta pra gente nos comentários. Escreve aí, ó, hashtag live dos bocejos. Se você chegou até aqui, escreve hashtag live dos bocejos. Gente, ficaremos por aqui, na verdade ficamos por aqui. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo Papo de Casal. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa semana. E sejam felizes em todo o tempo. Procure, já que a gente procura tantos motivos para ser infeliz, porque isso ocupa demais a nossa mente. Procure os motivos para que você seja feliz. O que aconteceu de bom naquele dia? Isso. O que ele fez ou ela fez de bom que me agradou, mesmo que seja pequenininho. Pega esse pequenininho e fica pensando nele o tempo todo. Você vai ver como vai trazer mudança. Eu senti algo aqui, preciso falar nesse final de live. O que você falou me inspirou. E eu acho que foi até o Espírito Santo. A Bíblia diz, Jesus mostrando pra gente que nós deveríamos ter bons olhos. E ele diz que aquele que se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luminoso, mas se os seus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão o seu corpo. E ele fala sobre que a candeia do corpo são os olhos, ele fala que a gente deve ter bons olhos para a vida. E aí isso me traz à memória a metáfora da abelha, do olhar de abelha e do olhar de mosca. Então guarda isso para a gente encerrar essa live. E a pergunta é, você tem olhos de abelha ou olhos de mosca? Porque a abelha, ela pode estar no meio de um lixão terrível, fedorento, ruim, cheio de coisa podre, cheio de coisa ruim, mas a abelha, ela vai voando e ela pousa na única flor que está no meio do lixão, que cresceu no meio do lixão, para extrair o seu néctar e levar o seu pólen para outras flores. E a mosca? A mosca, ela pode estar no jardim mais florido, no jardim mais lindo, mais cheiroso, no melhor jardim do mundo. Podia ser o jardim do Éden, mas a mosca, ela vai voando e pousa lá no cocôzinho que o cachorro, o gato, o rato, qualquer bicho tenha feito, e ela vai lá pro cocô fazer, sabe-se lá o que as moscas fazem no cocô. Né? Mas ela pousa no cocô e despreza toda a beleza que está em volta. Se os seus olhos forem bons, tem a ver com você praticar o olhar de abelha,
que despreza todo o lixão e foca naquilo que realmente faz bem para ela, né? Aquilo que é belo, aquilo que é lindo, né? E a mosca, no meio de tanta coisa bela, obviamente, seja lá o que for que ela faça do cocô, é útil para ela, né? Mas não é belo. Então, como a Rita falou, preste atenção no que há de bom, preste atenção nas coisas positivas que o seu parceiro ou parceira faz, preste atenção nas mudanças que já aconteceram e não fique focado no passado, focado nas coisas ruins. Exercite olhos de abelha, exercite a candeia dos seus olhos, os bons olhos, olhos luminosos. Acabei de escrever como tem sido os seus olhos. Hashtag mosca ou hashtag abelha. É isso aí, gente. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima, ou melhor, até o próximo Papo de Casal. Agora só falta a vinheta. Fazer a vinheta. Estamos aqui no Papo de Casal. Forte abraço, beijo grande no coração de vocês e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.